Adão, o primeiro homem, ele tinha umbigo? Parece uma pergunta engraçada, mas é uma pergunta muito interessante. Nós sabemos que o umbigo é a marca, é a cicatriz que fica do cordão umbilical que tínhamos na cavidade intrauterina, no útero da nossa mãe, para sermos nutridos, para sermos alimentados. Logicamente, ao nascermos, o cordão umbilical literalmente é cortado e ali você fica com essa marca, ficamos com essa marca. A pergunta é, qual a necessidade de o homem, o primeiro homem, Adão, ter a marca, essa cicatriz, se ele não foi gerado no útero? Ele foi criado diretamente pela mão de Deus. Minha opinião pessoal é que o homem não tinha umbigo. Há quem refute e diga, mas olha, o homem tinha que ter o design perfeito para que todos possam seguir essa sequência, esse modelo. Mas olha, toda pessoa gerada através de uma relação sexual, através da geração, ela terá essa marca. O homem, ele foi criado por Deus. O primeiro homem, ele foi criado por Deus. E ao ser criado por Deus, a ligação que havia, como se fosse o cordão umbilical, com o próprio Deus não era através, logicamente, do umbigo, mas é algo muito mais profundo que você talvez nem imagina. A palavra em hebraico para umbigo é shorer. Shorer em hebraico vai se traduzir como umbigo, só que deriva da palavra shor, que seria cordão, um cordão umbilical. Shin, pontuação para o, e o resh, shor. Shor, que seria cordão. Aliás, essas duas letras, essa raiz serve para muitas coisas. Olha, Shin Resh. Vou colocar aqui Shin também, só que vou mudar para a palavra Shir. Vou colocar a pontuação para aí. Shir. Mais uma colocação. Shar. 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 Mais outra palavra que surge através da mesma raiz. É a mesma raiz. Shor, shir, shar, sher. Shin, só vai mudar, é o mesmo shin, resh, só vai mudar a pontuação aqui, ó. Isso aqui é e. Sher. Olha quanta coisa surge. Shor, umbigo. Umbigo. O cordão umbilical. Cordão umbilical, certo? Shir é cântico. Vamos ligando tudo. Cântico. Shir Hashirim. Lembra de Shir Hashirim? Cântico dos Cânticos. Shir Hashirim, Cântico dos Cânticos. Seria o livro de Cantares. Shir, Shar, cantor. Cantor também servirá para alguém que liga as pessoas com a poesia. O poeta, Shar, que seria aquele que compõe, que escreve palavras, coloca a melodia, isso conecta, é uma conexão. Então, cantor. Sher é corrente. Corrente. Sher Hazav significa corrente de ouro. Corrente, cordão. Que mais? Como que chama? Colar, é isso? Colar. Colar. Cordão também, cordão, para colocar no pescoço. Olha quanta coisa interessante. Shor, shir, shar, sher. Tudo com a mesma raiz. Hoje no hebraico moderno está com iod, shir, mas essa é a mesma raiz. Shor, cântico, que é algo que liga ao eterno, o cantar, o louvor, a melodia, isso é algo muito importante. Então, eu posso afirmar que talvez o homem não tinha umbigo, mas havia uma ligação que o conectava ao eterno. E uma dessas coisas era o cantar, o adorar a Deus, o louvor ao eterno. A música, o cantar, como falei, o cantor shar é aquele que conecta, que faz poesia. Poesia também é aquele que está compondo com música, é shar na raiz hebraica. Tudo isso são termos no hebraico bíblico. Hoje em dia, palavras modernas para tudo isso, muita coisa modificou. Nós estou falando do hebraico bíblico. Então, o homem talvez não tinha umbigo. Eu digo ainda talvez, eu afirmo para mim mesmo, mas eu coloco para vocês talvez. Porque a ligação que estava entre o homem e o eterno era o louvor, era o cântico. Nós vamos encontrar muitas vezes a palavra
algo entranhável, algo que sai das entranhas, meu louvor que sai das entranhas, né? Em Isaías fala sobre essa questão de o ventre, as entranhas ser uma harpa, está lá em Isaías. Nós vamos ver muitas passagens preciosas sobre isso. Ele fala sobre Moabe, Isaías, vou falar direitinho para não errar, porque às vezes eu estou errando aqui nas referências escritas. Isaías 16, 11 diz: pelo que Moabe vibra como uma harpa no meu íntimo. Isaías 16, 11. Olha só que interessante. Vou colocar aqui. Isaías, aqui ó. Isaías 16, 11. Vibra como uma harpa. E nós já explicamos aqui que a harpa tinha cordas. E as cordas eram feitas de quê? De entranhas, de tripas de animal. Eu falo sobre isso. Que a própria corda da harpa, cordão, corrente, cordão, tudo isso eram trançados para fazer cordas. É a mesma palavra, cordão, umbilical, corda. É a mesma raiz para fazer essa ligação, essa conexão. Aqui no caso, cantar, louvar, cordas, é a mesma essência. Então, o cordão que ligava o homem ao eterno era seu louvor, seu cântico. O homem cantava no Éden, quem sabe ele adorava de uma forma tão profunda, conversava com o Eterno e a música estava presente, louvando, adorando ao Eterno. Então, era uma ligação muito mais profunda das entranhas, não era simplesmente uma marca de um cordão umbilical. Então, esse cordão umbilical que nutria ao homem era algo muito mais profundo e muito mais espiritual. Gente, isso é algo que precisa ser analisado. Muita gente hoje que canta, que louva, cantores, levam com tanta futilidade ou levam isso para o campo tão assim do mercado, do gospel, e não sabem a responsabilidade que eles têm, que com a música, com o louvor, com os cânticos, eles podem reconectar as entranhas, a essência do homem ao eterno. E isso deve ser levado com muita seriedade. Então, conclui dizendo, pelo menos essa parte, de que o homem não tinha marca, cicatriz. Deus não o fizera com cicatriz por causa que a sua conexão era entranhável. Agora, quando nascem os seus filhos, através, logicamente, de uma relação sexual, aí a gravidez e toda a estrutura da vida dentro do útero faria com que surgisse o cordão umbilical que ligaria, né, a mãe ao seu filho até que ele nasça. Então, todos que foram gerados, logicamente, através de uma relação íntima e assim gerarem filhos, todos que nasceriam marcados com essa ligação. Ou seja, o ser humano que gera uma criança, ele está ligado ao seu pai, ele está ligado à sua maternidade, à sua paternidade. Isso prova que há um DNA humano ali. Muito mais ainda com o homem caído, quando o homem cai e ele passa a gerar filhos, ele gera filhos em pecado, já gera filhos caídos, já gera filhos destituídos da presença de Deus. Então, o umbigo, a marca do umbigo, é a cicatriz e está demonstrando que eu fui gerado através de uma relação, tem um pai e tem uma mãe, e eu fui gerado já em pecado. Então, nós vemos que isso não podia ter acontecido com o homem no Éden, porque o homem foi formado por Deus. Deus o criou, que é a palavra formar, criar é bara, ele foi criado. E formado, yotzer, quando é moldado pela própria mão do oleiro, do próprio Deus, coisa linda. E ele estava ligado, como falei, através do louvor, da adoração, do cântico, e ali havia uma conexão sobrenatural. Tá bom? Então, o umbigo e o cordão umbilical é para a geração humana caída, gerada já em pecado. Em Ezequiel, Deus fala com Jerusalém, e profetiza contra Jerusalém, fala da infidelidade de Jerusalém. Em Ezequiel 16, ele apresenta alegoricamente aqui, no versículo 4, vou ler aqui, diz assim: quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo.
nem fosse lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Tudo isso é uma alegoria. Ele está apresentando a Jerusalém como uma mulher que, quando era bebê, ela estava jogada, não havia ela tinha sido parida e jogada e abandonada, não tinha nem cortado o cordão umbilical. Olha só, a geração maligna na condição humana do homem caído. E Deus pega a cria e cura todo esse processo de cura, de lavagem, de curar o umbigo, tudo isso demonstra a queda espiritual de alguém. Então, aqui vemos a própria Jerusalém nessa alegoria, nessa figura de linguagem, sendo apresentada na sua condição caída. Caída, esse é o ser humano, o caído que tem umbigo porque foi gerado na sua pecaminosidade. Agora, graças a Deus, nós fomos regenerados em Cristo. Já não tenho mais o DNA do meu pai e da minha mãe. No mundo espiritual, eu não tenho mais o DNA do meu pai e da minha mãe. Eu não tenho mais essa ação maléfica do pecado que entrou em mim e vai passando de geração. Não, eu nasci de novo e na dimensão celestial eu tenho um DNA sobrenatural. Inclusive, tenho um novo nome escrito na glória. Essa é a minha gloriosa virtude em Cristo Jesus. Então, por favor, nós precisamos entender que há coisas reveladas na etimologia no hebraico que são coisas assim marcantes e que precisam ser analisadas, tá bom? A resposta minha é: Adão não tinha umbigo. Deus te abençoe, um abraço e um beijo no coração.